Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, para mais uma aula inédita do nosso canal. Hoje, pessoal, como é tradicional, eu irei corrigir as questões de história da última edição do Barro Branco. Muita gente me cobrando, porém o nosso canal tem várias frentes, chegou a hora de pagar essa dívida. Antes da aula, pessoal, gostaria de dar uma dica bem legal para vocês. Eu acabei de criar uma nova categoria de membros do canal Tudo é História, chamada de História VIP. Nessa categoria, quem se filiar vai pagar R$ 7,99 por mês, vai receber meu número pessoal de WhatsApp e vai poder enviar questões, perguntas, dúvidas, 24 horas por dia, vai poder tirar suas dúvidas de história diretamente comigo. É um valor simbólico, você ajuda o canal Tudo é História e terá um professor de história particular à sua disposição. Se filie na categoria História VIP. Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício. Os 40 anos dos governos dos reis Dom João II e Dom Manuel, de 1481 a 1521, cobrem momentos extremamente fecundos da história da humanidade. É o tempo das grandes viagens e descobertas marítimas. A de Bartolomeu Dias, que na tábua das naus, sem combate com os homens, mas tão só com os seus elementos, verificou a ligação do Atlântico e do Índico. A viagem de Cristóvão Colombo, que ligou permanentemente a Europa, ávida de ouro e prata, a um novo continente, a América. E a viagem de Vasco da Gama, que duradouramente uniu pelos oceanos e pelas naus da Pimenta o Ocidente ao Oriente. A viagem de Pedro Álvares Cabral, que ligou Lisboa à Europa, ao Atlântico Sul. O excerto refere-se à cronologia histórica, que tem como referência o período de 2 reis portugueses. Nesse período, meus caros, o enunciado claramente aborda o período da expansão marítima e comercial, ou como queira, o período das grandes navegações da Idade Moderna, quando portugueses e espanhóis estavam à procura de uma rota alternativa para se chegar a Calicut, na Índia, para manter o comércio das tão lucrativas especiarias. Portugal, dá para perceber na primeira linha que o texto está se referindo a 2 importantes reis portugueses, Portugal navegou a Oriente. O próprio texto diz que Bartolomeu Dias provou que era possível encontrar uma passagem direta do Atlântico para o Índico, circunnavegando ao redor da África do Sul. Então Portugal navegou a Oriente, ali por debaixo da África do Sul, provando que sim, era possível navegar da Europa até a Índia por uma via marítima, já que o Mediterrâneo estava fechado por Génova e Veneza. A Espanha navegou ao Ocidente com Cristóvão Colombo. E a consequência dessa viagem do Colombo, que tinha convicção que a Terra era redonda, era navegar ao Ocidente, circunnavegar a Terra para se chegar à Índia. Só que esqueceram de avisar o Colombo que tinha um continente no meio do caminho, né? A América. E por fim, o senhor Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Meus caros, a resposta correta é a B de bola. Intensificou-se o trânsito comercial a longa distância. O próprio texto diz que europeus navegaram, né, pelo litoral da África, chegaram à Índia, chegaram à América, ou seja, 3 continentes passaram a ser frequentados por portugueses com enorme regularidade, um vai e vem de produtos e mercadorias. E também elaboraram-se novas noções sobre o planeta Terra, porque novas terras foram descobertas, novas concepções científicas foram provadas, por isso que, sem sombra de dúvidas, é a B de bola. Beleza? Vamos lá. Exercício 2. Os índios reduzidos fraudulentamente ao cativeiro constituem a imensa maioria da população servil. Ora, nenhum colono existe, por muito miserável, que não explore uma criatura do gentil. Com 2 ou 3 índios tem a vida assegurada. Um lhe pesca, outro lhe caça, outro lhe granjeia as roças. É um texto do livro Vida e Morte Bandeirante. O excerto descreve as relações sociais na capitania de São Vicente anteriores ao descobrimento das minas de ouro no final do século XVII.
confrontando-se a colonização dessa região com a de Pernambuco e da Bahia na mesma época. Percebe-se no povoamento do Planalto Paulista. Gente, a resposta correta é a C. E muita gente deve ter mais endógena da economia de subsistência em comparação aos centros econômicos mais dinâmicos. O que o texto está dizendo é o seguinte, gente. Você tinha em São Paulo bandeirante explorando mão de obra indígena, apesar de ser proibida por lei, por isso que o texto diz índios reduzidos fraudulentamente ao cativeiro. Os bandeirantes estavam usando índios como mão de obra das suas lavouras, servindo ao trabalho interno, endógeno, interno da economia paulista. Porém, o texto fala, gente, olha a comparação que o texto fala. Pernambuco e Bahia na mesma época estavam bombando, produzindo cana-de-açúcar em larga escala, em regime de plantation, com mão de obra escrava negra de origem africana, produção voltada para o mercado externo e ainda tinha pecuária coexistindo com a economia lavoura da cana-de-açúcar escravagista. Então, o que o texto está dizendo é que a economia dos bandeirantes era muito mais simplória se comparado a outras economias um tanto quanto mais dinâmicas que a paulista na mesma época. Ou seja, natureza endógena quer dizer que os paulistas viviam para cuidar dos seus próprios problemas internos e da sua economia de subsistência. Por isso, de alternativa C. Exercício difícil esse, hein? Bom, vamos lá. A revolução que eclodiu em 1789 e 1848 constitui a maior transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Essa revolução transformou e continua a transformar o mundo inteiro. Um texto do brilhante Eric Hobsbawm. As profundas rupturas históricas citadas no excerto definem-se como mudanças. Olha aí, gente. Se você pegar 1789, é o ano da Revolução Francesa. 1848 é o ano da Primavera dos Povos, é o ano das revoluções sociais na Europa, é o ano que o Karl Marx lança o Manifesto do Partido Comunista. Então, nós temos dois movimentos revolucionários, né, que mudaram a cara da Europa e do mundo. Nós temos o advento da Revolução Industrial e tudo isso mudou a maneira de se produzir. Isso trouxe consequências nas relações de trabalho, né, o conflito de classe entre proletariado e burguesia, e também no século XIX vai surgir várias ideias políticas novas e projetos sociais, né? Aquele conflito direita-esquerda, capitalismo versus comunismo, anarquismo, socialismo. Então a resposta correta é a alternativa A. Nos processos produtivos com consequências para as relações de trabalho e nas concepções políticas com o advento de novos projetos sociais. Isso aqui está misturado Revolução Industrial, movimentos liberais, Primavera dos Povos e ideologias do século XIX. Isso aqui faz parte lá do edital do Barro Branco que aborda a idade contemporânea. Alternativa A. Vamos lá. Exercício 4. A oligarquia cafeeira, como detentora dos maiores poderes políticos no período republicano, é responsável por algumas das deformações mais profundas da sociedade brasileira. Toda a participação democrática na vida política se reduz aos grupos de pressão oligárquicos em disputa pelo controle das matérias que afetam seus interesses. A situação abordada no excerto remete às questões políticas presentes na Primeira República, tal como... Gente, na época da República Velha, todos vocês já devem ter estudado 200 vezes na sua vida escolar a política do café com leite, aquele revezamento entre São Paulo e Minas no comando da política nacional, uma sociedade baseada no patriarcalismo, no patrimonialismo, elites oligárquicas comandando o país, e diversas vezes, e isso no Brasil acontece até hoje, né?
A esfera pública se confunde com a privada. Por diversas vezes, políticas públicas foram criadas para satisfazer os interesses de uma minoria rica. Na República Velha, logicamente que esses presidentes de São Paulo e Minas governavam trazendo uma série de benefícios para a elite cafeicultora e para os criadores de gado, como foi o caso, por exemplo, do convênio de Taubaté, lembra disso? Que o governo comprou o café para salvar os fazendeiros da falência. Então no Brasil não é estranho até hoje, infelizmente, as pessoas misturarem o interesse público de uma minoria com o interesse privado, né? Ou seja, fazendo o interesse público, ao invés de ser o interesse público da maioria, vira o interesse público de uma minoria que atende os seus interesses privados. Por isso que a resposta correta é aí. O patrimonialismo que confunde as esferas de poder públicas e privadas. E o último exercício, galera, por que eu digo o último, gente? O exercício 6, gente, não é história, aquilo é interdisciplinar, é um exercício falando de ecologia, mas eu te dou o gabarito, tá? Aquele exercício, a alternativa correta é a D de dado, problematizando os resultados políticos. É um exercício que fala de ecologia na Europa ligado com política. Eu vou resolver as questões de história. E essa aqui é a quinta e última questão de história. Leia o trecho do discurso do ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, pronunciado na cidade norte-americana de Fulton, em 1946. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, desceu uma cortina de ferro sobre o continente. Por trás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Viena, Budapeste, Belgrado, Sofia e Bucareste. Nesse discurso foi empregada a expressão cortina de ferro, que se referiu em grande parte da segunda metade do século XX. Gente, tem um exercício igualzinho no meu canal que eu corrigi lá numa maratona Guerra Fria que eu tenho do meu canal antes da realização da prova do Barro Branco. Para você ver que o canal Tudo é História sempre acertando diretamente no gol. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Churchill não conseguiu se reeleger primeiro-ministro. E ele saiu para uma série de palestras pelo mundo, como essa que ele ministrou nos Estados Unidos. E foi ele que criou a expressão cortina de ferro para se referir aos governos comunistas do leste europeu, que segundo ele não havia democracia, não havia transparência, eram regimes fechados e autoritários. Então o termo cortina de ferro no contexto de Guerra Fria está ligado aos países socialistas do leste europeu, sob o comando da antiga União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, que todo mundo sabe, já possuía armas nucleares. A resposta correta é a D de dado, aos países socialistas liderados por uma potência dotada de armas nucleares. Meus caros, obrigado pela companhia de vocês. Se você puder, tiver condição, seja membro do canal na categoria História VIP e ajude o canal Tudo é História a produzir conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.